O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... Estamos começando mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E nessa edição a gente vai fazer tudo que a gente gosta, que é falar sobre viagens e boas histórias com quem coloca o pessoal para viajar, para colocar esse pessoal com o pé na estrada. Então hoje eu estou recebendo o Wesley e o Emílio da Vibe Turismo. É um prazer receber vocês. Prazer é nosso, pessoal. Prazer é todo nosso, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Sim, e para começar, eu queria que vocês já fossem me explicando como é que nasceu a Vibe Turismo, como é que foi essa ideia de colocar o pessoal para viajar. Antes deles falarem, né, eu quero destacar também a personalidade da agência. As camisetas vieram aqui uniformizadas, já deu para perceber, né, tanto Wesley como Emílio, que isso é uma marca da agência, né? Exatamente. Sim, exatamente. É uma marca que a gente tem muito carinho, e é tudo criado por mim e pelo Emílio, né? O nosso logotipo somos nós quem desenhamos. As camisetas, né, somos nós quem desenhamos, a cor, tudo pensado com muito carinho aí. E a gente trouxe uma cor diferente, que é pra chamar atenção, onde as pessoas veem de longe, bate o olho e falam assim, pô, os meninos de amarelo estão ali. Então é ali que eu tenho que ir, é muito mais fácil de orientar e deixar as pessoas mais bem vistas, né? Elas falam assim, putz, esses caras aqui são os caras da Vibe, são os caras que estão comigo. Bacana, um destaque. E conta pra gente como surgiu essa amizade de vocês, como surgiu a criação da Vibe Turismo. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Tanto eu quanto o Emílio, nós temos aí um tempo já de turismo, né? Nós éramos funcionários de uma outra empresa, daí que surgiu a nossa amizade, nos conhecemos lá. E quando você é funcionário, você consegue desempenhar um bom trabalho, né? Você consegue entregar, mas você fica limitado, né? Dentro ali do que a empresa te oferece, né? Para você prestar um bom serviço. E então, tanto eu quanto ele, nós já vínhamos trocando figurinha há um bom tempo aí, né? De coisas que nós queríamos desenvolver, que nós tínhamos vontade de colocar em prática, mas essa limitação aí de você ser funcionário, né? Você não consegue fazer isso. O famoso CLT. O famoso CLT. Então nós, né, já vínhamos trocando figurinha há algum tempo e nós decidimos entrar nessa jornada junto de empreender, né? Nos desligamos da empresa onde nós estávamos e aí começamos todo o processo e foi assim que surgiu a Vibe. Né? E a grande diferença assim, que a gente pensava em comum acordo, que é uma das coisas que acho que faz o sucesso da Vibe ser o que é justamente a mesma linha de raciocínio entre eu e o Wesley. Nós pensávamos justamente em ofertar e oferecer para as pessoas um serviço um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado de mercado. A gente olha no mercado e vê as empresas atuando de uma forma diferente do que a gente gostaria, que é justamente pensar na experiência do nosso passageiro, que é trazer para eles coisas que são diferentes daquilo que a gente vê na prática do dia a dia. Sim, porque agências operadoras de excursões devem ter diversas por aí. Muito, e perfeito. o que levaria o viajante, o cliente, falar assim, eu tenho que viajar com a Vibe porque a Vibe é diferente. O que vocês poderiam destacar nesse diferencial, na experiência do viajante? Uma das coisas principais é que a gente se importa muito com o capital humano que a gente está trazendo para as viagens e assim, a ideia é a gente trazer para as pessoas experiências. Então, a pessoa que viaja com a gente, ela sempre vai com a linha de raciocínio de que a gente vai ter um serviço bem prestado e entregue no sentido de transformar sonhos em realidade. A gente gosta justamente disso, de vários feedbacks que a gente recebe das pessoas falando pra gente, poxa, era uma realização minha ir para tal destino, ir para tal lugar, conhecer tal lugar, e vocês proporcionaram isso pra gente. Então a gente preza muito por isso. Ah, que ótimo. É legal que o público de excursão, ele é um público que ele não tem tempo, ele não tem tanto dinheiro para investir, mas não é por isso que ele não pode ter uma boa experiência. Né? Não é porque um bate e volta para Campos do Jordão não pode criar memórias tão incríveis quanto uma viagem para a Europa. Sim, a gente tem falado sobre isso mesmo. aqui no podcast. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, Zé Mário, eu tenho um sonho de conhecer a Tailândia, mas eu não tenho recursos para isso. Eu falei, a sua viagem, um final de semana aqui nas nossas proximidades, seja em São Roque, em Socorro, Itu, pode ser uma viagem dos seus sonhos, com umas companhias bacanas. Então, a gente também, não que você não possa, mas às vezes a sua realidade no momento, você pode ser feliz aqui perto. Eu acredito que a Vibe também tem esses roteiros próximo de São Paulo. Hoje, quais são os principais roteiros de vocês? Só comentando uma coisa rápida que aconteceu no domingo passado, nós fomos para Campos do Jordão e nós tínhamos um casal, né? Que eles comentaram com a gente no momento da compra que eles estavam indo para comemorar 19 anos de casado. Ai, que legal. Então, olha que responsabilidade que a gente tem, né, de criar um dia especial para aquele casal que está utilizando aquele dia, aquele recurso, para comemorar essa data importante.
né? Então, para todo Fora as experiências, né? Porque, Isso é imagina, legal. 19 anos de casado era uma data super comemorativa para eles e assim, ninguém do restante da excursão sabia daquilo, só nós. E a gente trouxe para eles assim, contemplamos eles com um vinho diferenciado que a gente conseguiu coisa lá, legal. uma cortesia Olha. diferente, Sim. trouxe uma experiência Eu já diferente. quero pro viajar com a Vibe. Vamos, também convidadíssimos. Mas eu acho que é esse cuidado, Esse cuidado. de vocês, esse carinho com o outro, porque isso vai ser marcante para eles. Exatamente. Esses 19 anos. Então acho que é um dos diferenciais, né, Lelica? Sim. Não, e vocês estavam falando de destinos mais próximos assim. Nós, além do podcast, temos o programa de TV. E os programas que têm mais audiências dos destinos são esses destinos próximos de Sim. São Paulo, que dá para ir de carro, que dá para resolver num final de semana. Exatamente. Não, gente. Porque né, as pessoas, como você falou, Exatamente. ficam imaginando que uma viagem tem que ser caríssima, tem que ser para outro país. É nada disso. Exatamente. Viagem é um direito nosso, a gente tem que se organizar para fazer, porque o Exatamente. importante são as As boas pessoas memórias. às vezes não conhecem a beleza que a gente tem no Brasil, né? As pessoas não conhecem São Paulo, as pessoas não conhecem o litoral paulista, né? As pessoas não conhecem Ubatuba, Ilhabela, né? Lugares lindos. Não, as pessoas têm um sonho de ir pro Caribe, mas ela não conhece o litoral paulista. A minha sobrinha me procurou, que ela está querendo uma viagem de inverno, e eu falei para ela, você já pensou, mandei para ela no Instagram, que Igaratá, aqui vizinho, Arujá, Nazaré Paulista, e aqui a região aqui de Santa Isabel, Igaratá tem um resort super em conta. Mas Igaratá, então, Igaratá tem represas na Exatamente. rodovia Dom Pedro. Então, tá a 20 minutos de você, e às vezes você fica pensando tão longe e está no quintal da sua casa, né? Então, acho que vocês também, quando traçam os roteiros, vocês também pensam nisso, né? Sim, exatamente. É aquilo que a gente estava falando, né? Da experiência e proporcionar para as pessoas que elas conheçam lugares próximos numa viagem de bate e volta e sem assim, um custo super exorbitante, onde ela consegue se controlar. Uma das coisas que a gente proporciona para eles é flexibilidade. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma viagem programada para 26/7, que é Campos do Jordão. A gente ainda está no dia 26/6. Então a pessoa tem um mês para se programar, para conseguir, a gente já vai fazendo as divulgações. Você vai pagando aos poucos, né? Essa é a linha de Oferece. raciocínio. Mas desde que, quando sai o ônibus, tem que estar tudo Esteja pago, quitado. né? Perfeito. Então, isso é joia. Até porque os nossos custos, eles são todos antecipados, né? Tanto as empresas de ônibus, né? O ônibus só sai quando ele tiver quitado. Os guias, né? Os locais, eles só trabalham quando tiver quitado. Nós temos que pagar autorizações da cidade. Isso é muita coisa que os passageiros, às vezes, não sabem. conhecem essa parte de trás do turismo, né? Que tudo... Nós só trabalhamos com serviços legalizados, né? Tudo nos conformes. Então, nós temos uma série de obrigações que a gente tem que quitar antes da viagem acontecer. Então, a gente oferece, sim, essa flexibilização de pagamento. Até para uma viagem mais cara, uma viagem de final de semana, né? Nós temos programado aí São Tomé das Letras, que é um final de semana. Temos Beto Carreiro com Balneário Camboriú, que é um final de semana. Muita coisa legal. Né? Então a gente procura programar assim, pelo menos com, 5, 6 meses de antecedência, porque é uma viagem que você quer ir com a família, você vai investir um pouco mais de dinheiro, a gente Sim. oferece essa flexibilização Como de que pagamento. vocês, tanto Wesley como Emílio, vocês, por exemplo, já devem ter a programação aqui do segundo semestre. Daqui a pouco tem que começar no primeiro semestre de 2026. Como que é a escolha dos roteiros? Vocês pegam o calendário dos feriados, como que vocês escolhem? Vocês devem ter parceiros nesses destinos. Como vocês escolhem isso? Sim, eu e o Emílio, a gente se fala da hora que acorda até a hora que vai dormir todos os dias. Que bom. Né? Exatamente. Exige isso, né? Porque nós estamos trabalhando em dois, nós dois estamos vendendo, né? A gente está falando sobre cliente, sobre destino, e a gente discute a agenda todos os dias. Mas pelo menos uma vez na semana a gente procura se reunir, seja por vídeo, ou seja pessoalmente, a gente se reúne e vem pensando nesses destinos. Alguns destinos, eles são Sazonais. são bem sazonais, né? Nós estamos na temporada de inverno, então é o que a gente... Campos do Jordão tem uma procura enorme, né? São Roque, são destinos de inverno. Petrópolis é um destino que as pessoas buscam muito no inverno. Até a própria Costa Verde do Rio de Janeiro, você já está fazendo 35 graus, né? Então o pessoal está passando um frio aqui, mas a gente procura oferecer pelo menos uma data ali para Angra dos Reis, uma data Isso. que você tenha ainda uma opção de praia, né? Então a gente costuma pensar assim, pelos feriados, a gente se programa também para ser próximo de uma data de pagamento, que seja mais fácil ainda para a pessoa poder participar, para ela estar junto com a gente. Então é assim que a gente trabalha, a gente tenta programar com o máximo de antecedência possível, tanto os bate-voltas quanto as viagens de hospedagem. Mas acho que outro segredo também, vocês podem até completar, acho que é vocês conhecerem o seu público. Quando você conhece o seu público, você sabe a necessidade. Meu público precisa de um parcelamento, talvez não seja o valor. E eu acho que vocês, com o tempo, foram conhecendo também os viajantes. E são sempre os mesmos viajantes ou vem vindo novos?
A linha de raciocínio é a gente crescer, por exemplo, a nossa rede social, para a gente trazer cada vez mais pessoas que têm essa pretensão de viajar em viagens mais curtas e em viagens que são de finais de semana também. Então, inicialmente a gente saiu divulgando para os nossos amigos. A primeira viagem que aconteceu foi para Angra dos Reis e já foi um marco assim na vibe, porque Angra dos Reis a gente foi convidando o amigo, que convidou o amigo, e aí daqui a pouco foi surgindo, e aí quando a gente foi ver, o Instagram já estava bombando com pelo menos mais de 2.000 seguidores, assim, pra gente poder potencializar. E aí a ideia é justamente essa, pensar nos roteiros de acordo com a sazonalidade. Então agora é uma época um pouco mais fria, então vamos pensar em roteiros que são mais direcionados para as pessoas que gostam do frio. Campos do Jordão, Monte Sião, Serra Negra, São Roque, que são roteiros onde a gente visita vinícolas e aí a pessoa gosta de tomar um vinho, dar uma aquecida no coração, e são mais roteiros roteiros de mais casais e também de outras pessoas que querem curtir esse tipo de vibe. Uma coisa que a gente sente neles, né, Lilica, é essa paixão, né? Essa paixão em prestar serviço, porque nem todos têm essa vocação, porque não é fácil, você imagina, vocês lidam com emergências, com situações que requer até questões médicas, pode acontecer. E vocês, como que vocês se preparam para isso? Porque hoje a questão do turismo é a confiabilidade do fornecedor, né? Exatamente. Como é que vocês trabalham com essa questão? Diferente dos outros tipos de agência, né, que são assim agências que vendem pacotes e ela confia num prestador para fazer o serviço, na operação de excursão você está junto com o passageiro. E nós temos uma quantidade de passageiros muito grande, né? Então, por exemplo, uma agência que vende pacotes, de repente ela não atende tantos clientes, né? Mas a gente, em cada viagem, você tem pelo menos 46, 50, né? Num ônibus de 2 andares, você tem às vezes 64 passageiros ali na sua mão. Então tem uma preocupação muito grande da gente na contratação de serviço de transporte, que é o calcanhar de Aquiles assim, de todas as agências, né? Que são serviços que não são baratos e que você encontra diversos tipos de empresa aí, desde as legalizadas até as que prestam serviço sem nota, né, vamos dizer assim. Então tem uma preocupação muito grande da gente em consultar a CNPJ, em visitar essas empresas, né? Hoje nós temos uma empresa que é a NA Locadora, é uma empresa muito séria no mercado, e a gente procura contratar os ônibus ali com eles, que são os melhores, que a gente tem uma confiabilidade, tem um seguro viagem embutido, né, no valor que a gente paga para eles. E com certeza, além de você ter uma experiência de conforto, você viaja com segurança, né? A gente viaja tranquilo, a gente está ali, né, de frente para o passageiro, a gente vai ouvir todas as reclamações, tudo que vai acontecer vai vir para a gente. Exatamente. Então a gente quer sair de casa, viajar tranquilo, saber que todo mundo vai voltar para casa bem, né? Essa é uma preocupação muito grande. E uma das coisas mais importantes é você conhecer o roteiro. Isso é primordial. Porque, por exemplo, imagina que você vai para um lugar onde você desconhece, você talvez não tenha tanto conhecimento de onde fica determinados lugares e tudo mais, que são necessários e importantes num caso de emergência, você precisa saber na palma da mão onde é cada lugar. Então, por exemplo, eu já fui para Ilhabela num roteiro onde o passageiro estava atravessando a rua com uma criança e a criança soltou a mão, correu e aí veio uma moto e encostou na criança. A primeira coisa que eu pensei foi, vamos levar essa criança para a UPA, porque eu sei que a UPA fica a 15 minutos daqui, já vamos chamar o SAMU, já entrei em contato com o guia local, já passei todas as informações, deixei todo mundo bem amparado, eu estava presente, então já organizei tudo e deixamos todo mundo bem direcionados para atender o que era necessário. E não era nem passageiro nosso, para você ver. Exatamente. É um instinto de você estar ali e de ajudar. Exatamente. E aí, vou falar para vocês, a primeira coisa que a gente faz é atenção, alerta, já mantém todo mundo informado e aí a gente vai para fazer tudo que é necessário fazer. E assim, isso é um dos casos, né? Já tivemos vários outros casos de várias outras situações. Então a gente busca justamente conhecer bem como é que é a estrutura do local para a gente manter as pessoas bem informadas. E assim, a gente lida com pessoas, né? A gente sabe que o ser humano é aquilo. Eles são bem... vão para a aventura mesmo. Então a gente tem que estar apto para tudo em qualquer momento. Sim, mesmo uma excursão, eu sei que vocês estão à frente na liderança. De repente pode ter ali também, no meio da excursão, a gente sabe que a gente já fez excursão, sabemos que pode ter alguém ali que o ônibus atrasou e o cara tem um que quer tumultuar e vocês precisam colocar ordem, porque pode ser que tem alguém ali que começa a reclamar, daqui a pouco tem um ônibus todo reclamando porque teve um pequeno atraso na parada. Então, infelizmente, a gente tem essas pessoas também que acabam atrapalhando, né? Exatamente, mas acho que tudo vai de como você lida com a situação. Né? Se o passageiro está fazendo uma reclamação, se ele tem uma insatisfação, eu acho que são esses também que nos ajudam a melhorar.
né? O passageiro que é mais crítico e aquele que é mais exigente é o que faz a gente melhorar. Então, se ele está reclamando que a gente está chegando com atraso no embarque, o que a gente pode fazer numa próxima viagem? Vamos mudar o horário de embarque dessa viagem? Vamos tentar marcar com esse ônibus para sair 1 hora mais cedo? Né? Vamos se precaver para uma próxima vez isso não acontecer. Né? Então, você chega no passageiro, você ouve a reclamação dele primeiramente, não rebate, não retruca, né? Não cria ali uma confusão. Né? A gente tenta atender ele, ver o que a gente pode fazer. Será que eu posso te dar um voucher para uma próxima viagem? O que a gente pode fazer para melhorar na sua próxima experiência? Meu Né? Deus, que bom. É por isso que eu não trabalho com público. Eu queria ter essa sua paz. Mas a gente precisa Tá ser no assim, lugar porque certo. se você está lidando com uma pessoa que ela já está alterada, é como o Zilmar falou, a gente está dentro de um ônibus ali com 46 pessoas, se uma se altera e você perde o controle da situação, Estraga a excursão todinha. você tem 46 pessoas contra você. E a gente Então sabe eu como é o ser prefiro humano, ter né, aquele gente? alterado do meu lado do que ter os 46 contra mim. Sim. E normalmente esses ônibus das excursões, vocês têm locais de saída. Vocês utilizam algum terminal de saída, alguma cidade específica? Ou são várias saídas? A gente tem pontos de encontro que a gente já está pré-programado com todos os passageiros. Sim. E aí a gente tem saídas em Santo André, né? Como a gente havia comentado aqui no bastidor. A gente tem saída em Santo André, tem saídas no Tatuapé, ali atrás do shopping em Tatuapé mesmo, na Barra Funda e em Guarulhos. E aí a gente já deixa pré-programado, as pessoas só vão até o ponto de encontro, a gente passa no devido horário. Entendi. Então o ônibus ele sai de Santo André, passa no Tatuapé, em Guarulhos, então ele vai em Guarulhos segue. Então seriam esses pontos de E encontro. se tem Barra Funda também, né? Sim, porque são pessoas que a logística deve ser complicada, deve ser pessoas, vocês têm viajantes no ABC, viajantes na Zona Oeste, na Zona Leste, para distribuir essa turma, né? Não deve ser fácil. Exatamente, é uma logística que as empresas de ônibus ajudam muito a gente a fazer, né? Porque você tem destinos que é sentido Rio de Janeiro, você tem destinos que são sentido Minas, você tem destinos que são sentido Sul, né? Então a gente faz essa logística aí melhor, de acordo com os horários que a gente tem. E o bate-volta você tem que pensar muito nisso, porque você tem um horário reduzido, né? Você não pode atrasar, você perder ali meia hora, 1 hora, é um tempo precioso. É um compromete tempo muito bastante. precioso. Né? Por exemplo, nós temos viagens que a gente agenda passeio de barco. Angra dos Reis, por exemplo, é um passeio de barco agendado. O agendamento é para 8 horas da manhã. Eu não posso me dar o luxo de chegar em Angra dos Reis 8h40. Né? E as outras pessoas que estão ali esperando para sair esse barco. Né? Então a gente tem esse cuidado. Esses pontos de embarque eles são bem populares aqui em São Paulo. Né? Todas as agências já costumam fazer lugares, desses né? mesmos lugares. Né? Então são pontos conhecidos. Né? Santo André na frente de um shopping, Barra Funda na saída do metrô, Tatuapé na saída do metrô. Porque a gente pensa também no retorno, né? Muitas vezes a gente volta num horário já avançado, né? Então a pessoa quer ir para casa, ela precisa pegar o metrô, né? Então já está ponta Porque perto ali se esse ônibus volta, né? E de repente passa de uma meia-noite, aí o metrô não está mais funcionando também, né, Lilica? Sim. Não, gente, e eu quero trazer uma reflexão aqui, porque a gente sabe que essas últimas semanas não foram nada fáceis, tanto para viajantes, quanto quem trabalha no turismo. É verdade. Tiveram algumas tragédias aí. Sim. Teve tragédia também com brasileiros no exterior. E alguns viajantes estão receosos, né? Falar assim, vou anotar aqui. Não andar de balão, não subir um vulcão. É meme, Sim. né? Mas a gente sabe que, Sim. gente, esse medo não tem sentido. Então, são 2 perguntas. Eu queria que vocês falassem como essa tragédia acaba afetando o trabalho de vocês. E outra, quais são os cuidados que o viajante deve ter quando ele estiver procurando por um novo destino? Eu participo de alguns grupos, né, de diversas agências, e eu tenho sentido uma preocupação muito grande do pessoal de Boituva, dessas regiões aí que fazem os passeios de balão, porque como você falou, é um medo irracional. Se a gente for deixar de fazer tudo que a gente precisa fazer por medo, né, quantos acidentes rodoviários infelizmente não acontecem todos os dias, né, se a gente for deixar de fazer as viagens por conta disso, né, e aí volta um pouco no assunto que a gente estava dizendo. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o prestador de serviço, com quem que você está viajando. Você viaja com uma agência que você percebe que ele presta um serviço ali um pouco desqualificado, que ele tem um preço muito abaixo do mercado, já é um ponto para você desconfiar, porque não existe almoço grátis, né? Não tem como você prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, um serviço devidamente registrado, se não for dentro de um preço razoável, que é o preço que todo mundo pratica no mercado. Então, né, Emílio, ver uma agência com preço muito abaixo do... Desconfiar, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo é
ver as provas sociais, analisar bem o perfil a página da agência, entender se de fato a agência tem algumas viagens que aconteceram, ver se as pessoas comentam de fato como foi a viagem dela, porque aquilo lá mostra que de fato aconteceu e de fato que é uma situação verdadeira. E a gente sempre fala também para as pessoas prestarem bastante atenção naquilo que elas leem, porque às vezes os anúncios são muito subentendidos, e aí as pessoas colocam, por exemplo, uma excursão com um valor super abaixo, mas quando você olha nas linhas miúdas é porque tem alguma outra coisa, alguma outra taxa, algum outro valor. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre deixa claro para todo mundo é que a Vibe é transparente até nesse ponto. De fato, a gente não coloca taxa extra, a gente não coloca nenhuma outra informação subliminar. Sim. A ideia é justamente a gente deixar visual tudo aquilo que vai acontecer de fato na viagem. Então, o nosso roteiro é completo nesse sentido, de deixar todo mundo ciente. Sim, E usa a internet a seu favor, né? Nosso CNPJ tá ali Então, no eu vejo bem na camiseta site, de vocês é uma empresa que está no Cadastur. sim. Né? Hoje mesmo eu vi uma informação, hoje cedo, que golpes no Instagram de falsos perfis no litoral do Piauí. Então, muita gente caiu em golpe. Então, essas dicas de vocês são fundamentais. Verifica o Cadastur, como vocês verificam também o Cadastur dos fornecedores, estão legalizados. Eu acho que essa dica é muito boa, né, gente? Eu acho que é um pouco disso. Tudo isso que a Lilica falou, que aconteceu por esses dias, é algo que a gente tem que ficar atento com relação a esses prestadores, prestar atenção realmente no destino, se realmente quem são essas pessoas, se existe, se os guias são profissionais. Eu acho que a gente que viaja bastante, como vocês também, tem que tomar muito cuidado. Imprevistos vão acontecer, isso infelizmente, né? Mas a gente tem que entender, até a Lilica falando sobre as empresas do balonismo, Boituva é um polo paulista de balonismo, e eu tenho certeza que 99% das empresas ali são empresas cadastradas, eles fazem um trabalho responsável, a gente sabe disso, só que às vezes, por uma situação que ocorreu, acaba jogando aí todo o trabalho de todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar também, foi o que a Lilica falou, e eu acho que nesse momento serve essa reflexão para todos nós também, né? Exatamente. A Embratur, ela renova o nosso certificado, né, o Cadastur a cada 2 anos, né, então você ter acesso ali ao QR Code, né, ali do Cadastur, você fazer a pesquisa, não só da agência que está te levando, mas dos receptivos também, né? Às vezes você encontra muito cliente receoso, com medo de golpe, alguma coisa assim, e eu chego a passar o contato, eu falo, essa aqui é a nossa agência receptiva em tal cidade, você pode confirmar com eles, passa o contato de uma hospedagem, você pode ligar na hospedagem, pode verificar a nossa reserva, né, com eles, são empresas sérias que a gente trabalha, né, a gente faz muita foto, muito vídeo, o pessoal, né, se divertindo, e isso é bem legal, né, a gente consegue mostrar pro pessoal. Eu e o Emílio, a nossa trajetória no turismo era como monitores de viagem, né, então quantas vezes nós já viajamos e já não encontramos por aí famílias, às vezes num ponto de embarque, com as crianças, com as malas, e cadê esse ônibus, cadê essa empresa, aquele ônibus que não apareceu, cadê aquele contato de WhatsApp que desbloqueou e sumiu, né? Então tem que ter medo sim, a gente tem que ser receoso sim, não adianta para falar que é um mar de rosas, que não confiem nas agências, não confiem mesmo, né? Tem que ter medo. Em todos os setores, mas no final a gente sabe que as agências sérias são as agências que são agências transparentes. Exatamente. Porque esses que dão golpe desaparecem, claro que vão aparecer outras, mas é importante que vocês desenvolvem um trabalho bem bacana, e esses profissionais sérios a gente tem certeza que vão permanecer, né, Lilica? Ah, sim, fantástico. E eu queria que vocês falassem também qual tem sido o destino que mais surpreendeu vocês. E se vocês têm algum destino assim que você fala ainda não é muito conhecido, mas se eu fosse vocês já fecharia logo a reserva antes que todo mundo descubra. Eu sou muito suspeito para falar, mas vou deixar o Wesley falar primeiro porque eu já tenho minha figurinha carimbada. Vamos ver se é o mesmo. Não é o mesmo que o meu, mas eu sei qual que é a figurinha do Emílio. Eu gosto muito da Costa Verde Fluminense, eu gosto muito do Rio de Janeiro, eu gosto muito de Angra dos Reis. Para mim é um dos destinos assim mais lindos do Brasil, a Ilha Grande, né? Inclusive foi lá que a gente se conheceu. Foi lá que a gente se conheceu. Exatamente. Foi lá que a gente se conheceu, foi para lá a primeira viagem da Vibe, e tudo uma coincidência, né? É um dos destinos que a gente mais faz. E as pessoas às vezes têm receio porque é Rio de Janeiro, é longe, vai demorar e tal. Mas a gente sai um dia antes, no ônibus super confortável, o pessoal viaja, chega lá de manhã, um dia lindo no Rio de Janeiro, tá sempre sol, né? Então, para quem não conhece Angra dos Reis, a gente recomenda muito, assim, que as pessoas procurem, né?
E acho que o que é mais procurado, pelo menos aqui no Brasil, é Arraial do Cabo, né? Arraial do Cabo é o ápice, assim, né? Tem fãs aí em todos os lugares, Arraial do Cabo. E aqui em São Paulo, Campos do Jordão. Né? Principalmente famoso, nessa época, né, que nós estamos. Campos do Jordão é famoso, eu tô atrás da guia, porque as datas que nós reservamos, elas esgotam e o pessoal continua atrás. E a gente não quer dispensar cliente. Né? Já temos, já. A gente não quer dispensar cliente, então eu tô atrás da guia e falo, pelo amor de Deus, consegue uma vaga pra mim, consegue mais uma vaga pra mim. E ela fala, nossa, mas tem muita gente, tá muito cheio, nós somos no feriado de Corpus Christi. É muita gente. Né? Ela me falou de cerca de 200 ônibus entrando por dia. A gente tem, em Campos do Jordão, tivemos há pouco tempo lá, eles têm um bolsão ali na próxima do portal, a coisa tá... Onde param os ônibus. Tá bem organizado, mas a gente está até comentando esses dias sobre a Arraial do Cabo, porque a gente também pensa sobre a sustentabilidade. E a Arraial do Cabo é um destino que a gente se preocupa com relação... É uma cidade pequena, né? Então a gente, essa preocupação com relação ao tamanho da cidade, dos turistas que eles podem receber também, e a gente tinha visto em Arraial uma quantidade de ônibus muito grande e não comporta. Arraial é pequeno, as praias são lindas, maravilhosas, mas é pequeno, então acho que tem que ter essa preocupação lá da Secretaria de Turismo da Arraial, da Prefeitura também, e organizar melhor, né? Para que não fique superlotado, para quem vá possa curtir também, porque tem essa preocupação, de repente chegar lá no feriado 200 ônibus, os ônibus não entram, então talvez tenha que limitar também. A gente está falando de Arraial, né, que tem essas características, é diferente. Ubatuba não, Ubatuba tem 81 praias, é uma estrutura grande, então acho que tem que prestar atenção também ao poder público nisso, para que não seja uma experiência ruim, né? Sai de São Paulo, vai até Arraial, chega lá, filas e filas para entrar, e se torna uma experiência ruim também, né? Exatamente. Mas eu vou falar pra ti que a gente já percebe alguns movimentos diferentes dessas prefeituras, dessas subprefeituras. Sim. Por exemplo, a gente vai para Campos do Jordão há tempos e a gente percebe que Campos está muito mais organizado. As pessoas estão com essa linha de raciocínio de não superlotar a cidade, porque a excursão, querendo ou não, mesmo sendo um destino próximo, querendo ou não, a cidade fica super populosa. Exato. E aí filas enormes para almoçar, Isso. filas enormes para você ir nas atrações. Então a prefeitura já começa meio que a limitar no sentido de vamos organizar aqui a casinha para não trazer gente demais para a cidade e tornar legal, experiências ruins para as pessoas. Né? A pessoa não quer ir mais. Não, e Exato. a experiência não é, ou a experiência com a Vibe não foi legal. Não é a experiência com a Vibe. A experiência com o destino, o Campos do Jordão, estava cheio a cidade e tal. E vocês nem têm culpa por isso. Vocês não dependem de vocês, né? Mas Exatamente. acaba às vezes caindo sobre a Vibe, né? Tem momentos que você consegue, que parte também da agência, né? Porque se você sabe que aquele destino é conturbado, você pode tentar encontrar meios ali de fazer o cliente ter uma boa experiência. Sim. Né? Arraial do Cabo, por exemplo, eu consegui uma hospedagem em Arraial do Cabo, é um caos. Primeiro que você não consegue agenda com menos de um ano de antecedência, os valores são altíssimos, né? E aquele congestionamento de ônibus para entrar, aquelas jardineiras, né, que entra por dentro da cidade, porque o ônibus não consegue circular, num valor assim altíssimo também que as empresas cobram, então as agências elas conseguem, a gente começa a fugir um pouco de lá. Então a gente começa a pegar uma hospedagem em Macaé, em Cabo Frio. E a mesma coisa, a gente né? começa Com relação a Campos, que de repente vocês começam a pensar em Santo Antônio do Pinhal e São Bento, são cidades vizinhas, né? Uma hospedagem lá e depois passa o dia em Campos. Também Perfeito. eu acho que pensar nessas possibilidades também, né? Que são cidades vizinhas ali. São alternativas. Alternativas. E a gente não precisa se tornar refém da organização do poder público, que a gente sabe que não acontece e não funciona. Não funciona desse Então, jeito. do nosso jeito, a gente pode ali tentar criar algumas alternativas, né? Monte Verde também é uma cidade que é muito procurada, né? Em Minas Gerais. Mas vou falar para vocês que o meu xodó é Copacabana. Copacabana. Olha, é mesmo. Copacabana, onde eu passo, as pessoas já me chamam pelo nome. Ó, o Emílio ali. Quer dizer que o Emílio é um cidadão carioca. É quase isso, é quase isso. É Helena, quase. E olha mas olha que Copacabana hoje ele é um bairro, o maior bairro do assim, só que é uma população de terceira idade que vive em Copacabana, mas Copacabana é famosa. Não tem como a gente não passar indiferente pelo calçadão de Copacabana. Na frente do Copacabana Palace, Então, fazer aquela foto. Então, é bonito. Mas é lindo, é bonito, lindo. é bonito. Tanto que assim, a gente vende como Copacabana, mas a gente acaba fazendo um city tour ali todo pelo Rio de Janeiro, né? Então a gente faz Arcos da Lapa, a Escadaria Selarón, o Museu do Amanhã.
A gente oferece também a opção para quem quer fazer uma visita no Cristo, né? Então não é só Copacabana, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós somos fãs do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é encantador. Sempre pensando na experiência do nosso passageiro. E aí, essa é a nossa linha de raciocínio. Então, pensa no que eu vou dizer para vocês. Imagina a pessoa aí numa viagem de bate e volta para Copacabana para aproveitar todos esses pontos turísticos que são extremamente instagramáveis. A galera tira foto lá na frente dos Arcos da Lapa, daqui a pouco tira uma outra foto, tá na escadaria Celeron. E aí a gente traz essa experiência, e mesmo assim, quando a gente volta para São Paulo, todo mundo volta com um gostinho de, poxa, tô voltando para São Paulo, mas eu queria ficar no Rio. A nossa linha vai muito nesse formato de, poxa, vamos trazer bons momentos para todo mundo, e inclusive até falando sobre Copacabana, a gente pensa tanto na experiência do nosso passageiro, que a gente já teve situações onde, por exemplo, a gente pensa assim, pô, como é que vai estar o Rio de Janeiro, como é que vai estar a cidade? Será que vai ser uma experiência boa para o passageiro? Então teve recentemente o mar com ressaca, o clima ruim, não era um clima bom, então a gente pensou assim, pô, talvez é preferível a gente não levar os nossos passageiros nessa data, justamente por conta de todas essas contravenções que vão acontecer na cidade, e de repente a gente proporcionar para eles no futuro uma nova experiência. Sim, às vezes a cidade também está recebendo um evento, o Rio vai receber um evento grande aí, Belém, a COP30, e às vezes nesse período de evento também a cidade para tudo. Mas a gente quer agradecer, o próprio jogo do Flamengo. Exatamente. O dia do jogo do Flamengo. E que a gente quer agradecer a Vibe Turismo, em nome do aqui o Wesley e o Emílio, convidá-los para retornar. E eu quero que você deixe uma mensagem para quem não conhece a Vibe, de repente o pessoal está ouvindo o que é a Vibe, então quem são o Emílio e o Wesley. O que essas pessoas devem seguir vocês no Instagram? Como é que elas conseguem ver os pacotes do segundo semestre? Pega as informações para o WhatsApp, quero parcelar, eu quero ir. Como é que essas pessoas fazem? E a gente quer agradecer novamente vocês por ter vindo ao podcast. A gente que agradece a oportunidade, a visibilidade é muito importante para nós. A Vibe é uma empresa jovem, mas que está com um gás enorme aí no mercado. Hoje os clientes eles têm acesso ao nosso Instagram, nós temos um site também, que o cliente pode entrar lá, fazer a compra dele, né? A gente oferece vários tipos de pagamento, parcelamento, Pix parcelado, né? Pagar com antecedência. Para viagem que já está em cima, a gente também tem cartão de crédito, enfim, né? Diversas opções. Lá no nosso Instagram tem, né, Emílio, todas as informações, toda a programação WhatsApp, do segundo semestre, todas as viagens que a gente está fazendo. E a gente está com viagem programada daqui até dezembro já, então... Vocês não vão parar, quer dizer, se a gente convidar para vocês voltarem, não, Gilmar, não tem data nesse segundo semestre. Vamos ver a agenda, Gilmar. Só pro ano que vem. Mas eu tô viajando. A gente vai voltar com mais experiência. Sim, mas assim, o canal tá aberto quando vocês quiserem. Esse bate-papo é bacana demais, essa reflexão. A gente vê que vocês estão preocupados também em melhorar o turismo, né? Não é só a parte financeira, a gente ter essa sustentabilidade. A gente fica feliz de ter pessoas profissionais preparados. Eu acho que a gente precisa cada vez mais profissionalizar, e a gente precisa de profissionais assim, né? E aí a pessoa que viaja pela Vibe viaja tranquila. Um grande abraço. Obrigado, gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.